Olá pessoal, todos bem? Espero que esteja tudo bem com todos. Desejo tudo de bom. No último vídeo eu tratei da essência da vida e nesse eu vou tratar da questão uma das coisas mais fascinantes da vida, que é a matemática, né? A linguagem dos números que está na natureza. Quando a gente pensa em um mundo criado ao acaso, então a gente não pode pensar que haja uma diretriz de organização pré-estabelecida. Então, para aquele que não crê, o materialista, não há garantias nenhuma. Tudo é obra de um acaso, um acidente, né, universal. Agora, para nós espiritualistas, a matemática, a linguagem dos números, que a gente observa na natureza, pois essa matemática, ela é evidente por si só, através das leis, que os homens tentam traduzir em símbolos, figuras, formas, né, geométricas, números, criando teorias matemáticas. E essas teorias matemáticas não são nada mais, nada menos do que o esforço nosso para compreender essa matemática que é intrínseca à natureza. Porque não é um punhado de partículas, moléculas em comportamento aleatório. Na verdade, é uma grande organização. Há leis matemáticas que governam, leis como simetria, paralelismo, ordem crescente e decrescente, lei áurea, Fibonacci, e por aí vai, são inúmeras, que definem um mundo da forma como nós o enxergamos, da maneira como ele é. E esse mundo, só algo existe porque esses princípios matemáticos que estão inseridos na natureza definem a forma das coisas. E essas formas são equilibradas dentro dessas leis que eu citei, gerando formas com harmonia, gerando formas belas. Então, essa organização, esses padrões, do qual nós damos de leis matemáticas, governam de forma a colocar diante dos nossos olhos um mundo repleto de formas que buscam a harmonia e o belo. Então já não podemos pensar mais num acaso somente. Há toda uma orquestração. E essa orquestração é o grande mistério da vida. Então, a matemática, como nós falamos nas escolas, é uma criação da mente humana. Mas também é algo que está lá, que independe da nossa existência, né? Retirando-se o homem, os mundos continuam, a natureza continua, guiada por essas leis. A matemática que nós conhecemos é a ciência, então, que estuda essas estruturas, relações, quantidades, formas e padrões, baseados em símbolos, que procuram uma lógica, né? No meio de tudo isso. Para Platão eram os números, as formas geométricas. Para Pitágoras ele via a matemática como a chave para entender a harmonia do cosmos. Ele dizia que tudo é número. Johannes Kepler, astrônomo e matemático, via a matemática como uma expressão divina. Na sua obra Harmonices Mundi, Kepler afirma que Deus escreveu com números e proporção. Então Kepler reconhecia
a ação de uma inteligência divina, criando padrões, regras e leis para a manifestação do mundo visível, que pode ser mensurado pelo homem. Galileu também, já diretamente, ele falou: a matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu o universo. Apesar da perseguição que ele possa ter sofrido, ele cria na divindade. Spinoza também fala do Deus da natureza, um Deus que se compreende através da geometria. Então, inúmeros pensadores antigos e até mesmo os modernos reconhecem cabalmente a existência da matemática e dessa inteligência intrínseca da natureza. Roger Penrose, físico contemporâneo, defende que a matemática tem uma existência real e objetiva. Para ele, o mundo matemático existe, independente de nós. E para ele, esse é um dos maiores mistérios da ciência. Um último pensador matemático moderno que criou a teoria dos fractais, Benoit Mandelbrot. Esse matemático do século XX, ele diz que as estruturas geométricas se repetem em diferentes escalas, que descrevem com precisão formas irregulares da natureza, como as nuvens, montanhas e árvores. Ele mostrou que a natureza tem uma geometria em meio ao caos. Então, que até mesmo o caos momentâneo que nós encontramos na natureza, ele obedece a regras matemáticas. E uma frase que eu acho maravilhosa, né? Do Jung. Carl Jung, psiquiatra, psicólogo suíço. Ele diz assim: em todo caos há um cosmos. Em toda a desordem, uma ordem secreta. E aí a gente vai então apontar lá então para a Bíblia, né? Que vai dizer que a prova de Deus está diante dos nossos olhos. Quando ele fala que os céus, lá no Salmo 19, diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Uma expressão poética, a ideia de que a natureza carrega em si uma linguagem silenciosa e universal, capaz de revelar para a gente o divino. E Paulo apóstolo vai atestar isso também, dizendo: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Quer dizer, não podemos nos excusar de reconhecer uma inteligência cósmica universal, onde a matemática é a linguagem de Deus, inserida na natureza. Então, quando a natureza possui formas, ritmos e obedece a leis matemáticas, estamos dizendo que anuncia algo maior do que ela própria mesma. Então, assim, a matemática é uma criação da mente humana ou é descoberto de algo que está lá, independente da sua presença? Ela se manifesta, então, desde o padrão das folhas das árvores, nas espirais das conchas, nas espirais do DNA, na simetria dos cristais, na proporção áurea, nas galáxias. É como se a natureza pensasse matematicamente, expressando ordem, ritmo, harmonia em meio à complexidade. Então, Kant vai dizer que o nosso cérebro, e o homem também, a natureza, está preparado para isso. Existem as categorias do entendimento: proporção, simetria, quantidade, e por aí vai, são inúmeras. Basta pesquisar as categorias do entendimento, que o nosso cérebro foi preparado para reconhecer essas leis e fazer a leitura adequada dela. Então, nós somos as duas coisas. É ao mesmo tempo criação da razão humana e espelho da ordem do cosmos.